Então, boa tarde, então, oficialmente a todo mundo. Começando a aula de SegTree, né, o Segment Tree, ou árvore de segmentos. Normalmente a gente só fala SegTree, mas o que é essa árvore de segmento, né? Então, antes de começar a falar dela, eu vou passar a motivação, né? Um problema que vai servir para a gente se basear e ter alguma ideia que a gente vai tentar resolver. Então, o problema de exemplo que eu vou passar é a gente tem um array A de n elementos, e além desse array a gente também vai receber Q operações. Então, as operações elas podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. A operação do tipo 1 vai falar, é uma operação de atualização, né? Uma operação de update. Ou seja, a gente vai setar o cara na posição I para valer V. Né? Então, ele vai passar um 1, né, que é o identificador da operação, um número I e um número V. E a gente tem que fazer esse update. Também tem a operação do tipo 2, que é uma operação de consulta. Né? Então, nessa operação de consulta, ele vai dar qual que é o intervalo da consulta, e a gente tem que imprimir a soma de todos os caras nesse intervalo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a gente que isso aqui é o array original, né? Nas operações do tipo 1, ele vai dar um índice para a gente atualizar o valor. E nas operações do tipo 2, ele vai dar um intervalo LR para a gente computar a soma dos caras nesse intervalo. Então, aqui um exemplo para a gente pegar melhor essa ideia. Se a gente tem esse array inicial 1, 2, 1, 3, e nesse array a gente tem que processar 5 operações. E essas operações elas têm que ser processadas na ordem do input. Então, a primeira operação aqui é uma operação do tipo 2, 1, 4. Então, a operação do tipo 2 é uma operação de consulta. Então, a gente tem que retornar qual que é a soma. 1, 2, 1, 3, né? Então, esse aqui é o nosso array. Os índices são 1, 2, 3, 4. Então, na operação do tipo 2, a gente tem que retornar a soma de todo mundo aqui nesse intervalo que ele dá. Então, nesse caso aqui, a gente tem que retornar 1 mais 2 mais 1 mais 3, que é 7. Então, aqui a gente retorna 7 para essa consulta. Aí, depois, a gente vai para a próxima operação. Então, essa próxima operação agora é uma operação do tipo 1. E, né, a operação do tipo 1 é uma operação de update. Então, o índice do cara que a gente vai atualizar é 1, e o valor que ele vai valer agora é 2. Então, a gente vem aqui para o cara do índice 1 e fala que agora ele vale 2. Vamos para a próxima operação aqui. Né? Então, agora, de novo, é uma operação de consulta para o array inteiro. A gente quer a soma de todos os caras. Então, nesse caso aqui, a gente vai retornar 8, né? Que é a soma de todo mundo. Então, um último exemplo aqui para a gente ver. A gente tem que processar agora carry 1, 2, 1, ou seja, uma operação do tipo 1, né, que a gente vai no cara de índice 2, e agora fala que ele vale 1. Então, por último aqui, a gente quer a soma de todo mundo entre os índices 2 e 3. Então, é a soma desses caras aqui. Nesse caso aqui, agora vai ser 2. Certo? Então, deu para vocês entenderem a ideia, né, do problema que a gente quer processar? Basicamente é tipo, vai ser um point update. Ou seja, a gente vai fazer uma atualização em um único ponto. E range query. Ou seja, as consultas vão ser em um determinado intervalo. Então, aqui eu dei um exemplo de soma, mas podia ser basicamente, tem muita operação que podia ser, né? Então, podia ser tipo a multiplicação de todos os caras, o MMC de todos os caras, MDC de todos os caras, né? Então, todas as consultas, várias dessas queries que são em um intervalo, né? A gente vai conseguir resolver também desse jeito. Então, quais que são, né, os primeiros métodos, né, que a gente pensa para resolver esse tipo de problema? Sem ter visto nada do que eu vou mostrar na aula de hoje, né? Então, a primeira ideia
que a gente pode ter é simplesmente o update. A gente simplesmente faz um update no array, né? Então a gente fala que A de I é igual a V. Né? Então o update a gente faz em O de 1, né? Em tempo constante. A gente só acessa o cara na posição e pega o valor dele. E muda o valor dele, perdão. E nas queries, né? Nas consultas, a gente faz um for de L até R e soma na resposta, né? Então, sum mais igual a de, sei lá. Então, essa consulta aqui, como a gente só está fazendo um for, né? A consulta, ela é, no pior caso, a de n, certo? Em termos de complexidade. Então, nesse jeito, a gente consegue fazer um update muito rápido, mas a query é demorada, né? E se a gente for ver aqui nos limites do problema, tanto o n do array quanto o número de queries, o número de consultas totais, o número de operações, né? Tanto consultas quanto updates, pode ser muito grande. Então, por exemplo, no pior caso aqui, né, dessa ideia, ele só vai ficar pedindo, perguntando qual que é o limite, qual que é a resposta para todo mundo do intervalo, né? Então, no pior caso, a complexidade é o número de consultas vezes o tamanho total do vetor. Então, para esses limites aqui, né, por mais que essa ideia seja mais simples, né? Assim, a gente simplesmente faz o que o problema pede, a complexidade pode ficar bem ruim, né? Porque 10 a quinta com 10 a quinta vai ficar 10 a décima. Pode demorar aí alguns minutos para processar. Então, de boa nessa primeira ideia aqui. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Acho que sim. Tranquilo? Beleza. Então, essa primeira ideia, a gente simplesmente fez o que o problema está pedindo sem nenhum tipo de pré-processamento. Mas a gente também pode pensar em uma segunda ideia, que é uma ideia um pouco mais complicadinha, né? Que é uma ideia que utiliza prefix sum. Não sei se prefix tem dois Fs. Talvez não tenha. Enfim. Prefix sum. O que é prefix sum? A gente vai guardar um vetor auxiliar com a soma de todo mundo de 1 até i. Ou seja, se a gente tem aquele vetor original A aqui, né? Então a gente vai ter um vetor de prefixos, que eu vou chamar aqui de sum, que cada cara, então por exemplo, esse cara aqui, ele vai guardar a soma de todo mundo, desde o primeiro cara até ele, certo? Então, sum de i é igual a de 1 mais a de 2 de todo mundo até a de i. Então, se as consultas fossem, tipo, todas as consultas fossem para perguntar os caras de 1 até i, a gente conseguia fazer isso de forma instantânea, certo? As consultas. Mas, no caso, ele pode perguntar a consulta em um intervalo, certo? Mas, então, por exemplo, vamos supor que ele quer a consulta de A de L até A de R, né? Que é a consulta que o problema pediu. Então, a gente tem aqui o array original. Vamos supor que aqui é L e aqui é R. Se a gente pegar sum de R, o que a gente tem? A gente tem todos esses caras até A de R, certo? Mas a gente não quer todos os caras até A de R. A gente quer desse cara aqui até esse cara aqui. Ou seja, todos esses caras aqui, atrás de L, a gente tem que ignorar. Então a gente subtrai sum de L menos 1. Certo? Então, isso aqui
a gente consegue a soma de todo mundo de L até R. Certo? Com essa ideia de perfect sum. Mas para a gente conseguir fazer, né, essa consulta, né, que agora a consulta é de forma instantânea, que a gente simplesmente faz uma operação de subtração, a gente tem que fazer esse pré-processamento no vetor. Né? Então, para cada update, esse vetor sum vai mudar. Então, para cada update, a gente tem que ficar atualizando esse vetor sum inteiro. Ou seja, agora, os updates, eles são A de n, mas as queries são A de 1. Então, a complexidade total continua sendo A de Q vezes n. Certo? Deu para pegar a ideia do perfect sum? Acho que é um pouquinho mais complicado, né? Porque tem esse pré-processamento. Mas, para quem é, sei lá, matemática aí, é aquela ideia de inclusão e exclusão, né? Para você incluir os caras, você tem que tirar os caras que você está contando duas vezes. Então é basicamente isso aqui. Deu para pegar aí essa segunda ideia? Se tiver com dúvida, pode mandar aí no chat. Deu? Suave? Tá. Então, enfim, eu dei duas ideias aqui, mas nenhuma delas funciona mesmo, né? Eita, peraí. Né? Por quê? Porque nenhuma delas a gente consegue fazer tudo de forma eficiente. Certo? Tá. Então agora eu vou passar a ideia da árvore de segmentos. Então eu vou mostrar primeiro a estrutura e depois eu vou mostrar como é que a gente vai usar isso aqui para fazer esse problema. Então, o que é uma árvore, né? Uma árvore, como a gente já viu, é um grafo em que tem uma raiz ou não, né? Mas é um grafo que ele não tem ciclos e ele tem essa forma aqui, né? Então, a árvore de segmentos, ela vai ser uma árvore binária, né? Uma árvore binária é uma árvore que cada nó tem no máximo dois filhos, né? 0, 1 ou 2 filhos. E como a gente está mostrando uma árvore de segmentos, a ideia é que cada nó represente um segmento. Ou seja, a raiz ela vai representar o segmento 1 até n. Ou seja, a raiz ela representa o vetor todo. Aí depois disso, né, para cada filho dela, cada filho vai representar metade daquele segmento. Ou seja, se a gente fala aqui que m é igual a 1 mais n sobre 2, esse cara aqui representa o vetor de 1 até m, e esse cara aqui representa de m mais 1 até n. E assim por diante, né? Então esse cara aqui vai representar a primeira metade, né, desse vetor aqui. Então de 1 até m sobre 2, m mais 1 sobre 2, esse aqui é de m mais 1 sobre 2 mais 1 até m. Então, e assim vai. Então vou representar aqui como se fosse o array, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, para aquele array de entrada ali, a gente tinha o cara, os índices 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser o que a raiz vai armazenar. O filho da esquerda vai representar a primeira metade do vetor. E o filho da esquerda vai representar a segunda metade do vetor. Então aqui também é a mesma coisa. Até que a gente chegue nos nós folhas, né? O que são os nós folhas? São os nós que só representam um valor. Né? No caso, eles vão só representar aquele índice do array. Então, se a gente só pegar esse finalzinho aqui, isso aqui vai ser o array original inteiro, certo? Cada nó aqui vai representar um cara só.
certo? Deu para pegar a ideia da estrutura? Então, cada nó aqui vai representar um segmento. Por isso que é chamada de árvore de segmentos. Então, vamos lá, né? Então, de 1 até n. De 1 até n mais 1 sobre 2. De 1 até n mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Assim vai, né? Como é que eu posso desenhar isso aqui de uma forma não feia, né? Vamos supor que a gente tem, então, um array de tamanho 8. As folhas vão representar cada índice. Então, cada nó disso daqui vai representar o intervalo. 1 até 2, 3 até 4, 5 até 6, 7 até 8. Isso aqui vai ser de 1 até 4. Isso aqui vai ser de 5 até 8. Isso aqui vai ser de 1 até 8. Beleza? Então, o que é o nó representar a informação de array inteiro? De cada segmento. Bom, as consultas que a gente vai querer processar são as consultas de soma, em algum intervalo. Então, cada nó desses vai representar a soma nesse intervalo que ele representa, certo? Então, o nó raiz aqui, ele vai representar a soma do array inteiro. Esse nó aqui vai representar a soma da primeira metade do array. Esse aqui da segunda metade. E assim por diante. Certo? Então, cada nó representa um intervalo IJ. Ele vai aqui, como a gente está querendo a soma, ele vai ser o somatório de todos os caras K, de I até J. Então, se a gente quiser, por exemplo, uma consulta para ver todo mundo de 1 até 5, quais são os nós que vão ter essa resposta? A gente pode pegar simplesmente o nó que representa o intervalo de 1 até 4 e depois pegar o nó que representa o intervalo 5. Então aqui a gente vai ter 1, 4, união com 5, que vai ser o intervalo 1 até 5. Certo? Como é que a gente... Dando outro exemplo aqui, né? Como é que a gente representa o intervalo 3 até 6? Né? Então a gente pode representar isso aqui como intervalo de 3 até 4, união com 4 até 6. Então vai ser esse cara aqui, união com esse. Então a gente só vai somar poucos nós, né? Tipo, a gente só vai pegar esse nó e somar com o resultado desse nó. Beleza? Deu para pegar a ideia, né, dessa árvore de segmentos? Ainda não precisa pensar... Eu não Opa, sei se pode entendi falar. direito. Tá. É. Qual parte? Desculpa. É que eu não sei se eu entendi direito se, por exemplo, isso vai funcionar com quando a gente tem número de índices ímpares, por exemplo, porque aqui a gente está dividindo em dois. E aí quando tem, por Uhum. exemplo, três índices. Como assim 3 índices? Tipo, se o número for... Você tá falando do tamanho do array? Sim, sim. Tá, então, aí a gente pode... isso, agora, aqui eu tô assumindo, né, que é uma potência de 2, né? Não só é um número par, como também é uma potência de 2. Que a gente consegue formar uma árvore binária perfeitinha. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente pode perceber é que a gente pode criar, tipo, uns nós fantasmas aqui no final com valor 0. Certo? Porque, tipo, se eu somar 0, não vai mudar nada na resposta. Então, por exemplo, se eu tivesse só de 1 até 7, se o meu array original fosse de 1 até 7, eu posso mudar o tamanho dele para ser até 8 e colocar 0 aqui nos caras que não vão mudar nada. E
tipo, isso aqui é um dos jeitos de fazer, mas na prática a gente só vai ignorar alguns caras depois. Tipo, a árvore, ela só não vai ser binária perfeita. Então, por exemplo, se eu tivesse uma árvore de 1 até 7, eu ia formar de 1 até 4, de 5 até 7, de 1 até 2, 3 até 4, 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai ser de 5 até 6, e aqui vai ser 7, 5, 6. Ou seja, tipo, continua sendo uma árvore binária aqui, né? Pra gente não vai importar nada. A única coisa é que, tipo, esse cara aqui não vai ter nenhum filho, né? Mas pra gente, isso aqui não vai mudar nada. O que importa é que ele esteja representando algum intervalo, né? Então, se não fosse uma potência de 2, a árvore, tipo, ela só deixaria de ser completamente balanceada. Deu pra pegar? Deu sim, obrigado. Que da Deu? hora. Beleza. De boa, de boa. Tá. Então, essa aqui vai ser a estrutura da árvore. E agora, vamos ver alguns dados sobre a complexidade dela, né? Tá. Primeira coisa, qual que é a altura dessa árvore? Ou seja, quantos... Né? A altura de uma árvore, lembrando, é tipo, qual que é a distância da raiz até a folha mais distante, certo? Então, tipo, quantos nós tem aqui? Nesse caso, a altura dessa árvore aqui é 4. Para isso, para ver essa altura, a gente vai usar aquela mesma ideia da busca binária, certo? Primeiro, a gente vai estar considerando o intervalo de tamanho n. O segundo nível, cada intervalo vai ter tamanho n sobre 2. O terceiro nível vai ter intervalo n sobre 4, né? Porque a gente sempre vai dividindo por 2. E assim por diante, até chegar num cara que é só 1, certo? Então, se a gente for... Isso aqui é a mesma coisa que n sobre 2 elevado a 0, n sobre 2 elevado a 1, até que n sobre 2 elevado a k. Então, para a gente achar, né, esse k, só a gente usar, tipo, n sobre k é igual a 1, né, que é quando que esse cara vai ser igual a 1, passar para o outro lado. Então, a gente tem aqui que k é igual a log de n, certo? Na base 2. Então, a altura da árvore vai ser aproximadamente aí log de n na base 2. Beleza? Vai ser o teto, né, de log de n na base 2. No caso se não for uma potência de 2 perfeita, né? Essa ideia aqui de sempre ir dividindo por 2 é uma ideia bem comum, né, na programação. E tipo, vai ser bem comum vocês terem essa ideia, né? Ah, sempre vai dividindo por 2 e tá desse jeito aqui, então vai virar log no final. Beleza? Então, aqui a gente viu que a altura é log de n, né? Tá. Outra coisa que a gente pode ter aqui é qual que é a memória utilizada por essa árvore. Ou seja, quantos nós a gente vai ter nessa árvore, no máximo, né, no pior caso. Aqui eu vou dar uma provinha mais ou menos. Tá? Se vocês quiserem ignorar essa prova e simplesmente aceitar o resultado final, é completamente plausível, tá? Eu fiz isso por 3 anos. Eu descobri isso, enfim, não faz muito tempo. Então não tem problema vocês só ignorarem a prova e pegarem o resultado final. Mas, bom, a quantidade de nós que a gente pode ter, a gente pode ver a quantidade de nós de cada nível. Então, na raiz, a gente vai ter um nó, né, que vai ser só um nó raiz. No segundo nível, a gente vai ter 2 nós. No terceiro, a gente vai ter 4. E assim por diante, até chegar em N nós, folhas, certo? De novo aqui a gente está assumindo que a árvore é uma potência de 2 perfeita. Mas se não for, a gente vai aumentar um pouco e não tem problema. Tá?
Então, como a gente está assumindo que isso aqui é uma potência de 2 perfeita, a gente pode representar n como 2 elevado a k, para algum k positivo, certo? Então, a quantidade de nós total vai ser a soma da quantidade de nós de cada nível. Então, a soma vai ser 1 mais 2 ao quadrado, e assim vai até 2 elevado a k. Se a gente for ver, tipo, quanto que é o resultado dessa soma aqui, né? Bom, se a gente for ver como se tivessem bits, né? Tipo, a gente está somando potências de 2. Então é como se todos os bits tivessem ativos, né? Então aqui a gente vai ter k mais 1 bits ativos. Então a soma disso aqui é 2 elevado a k. Opa. Quase que meu computador cai. Então a soma disso aqui é 2 elevado a k mais 1 menos 1. Né? É a mesma coisa que eu ativar o outro bit e colocar tudo 0, e depois subtrair 1 para ficar tudo 1. Que dá essa soma aqui. Ficou confuso que eu não, sei lá, não sei outro jeito de explicar, né, qual que é o resultado dessa soma. Mas isso aqui também é uma soma que é bem comum na computação, né? Que é a soma de todas as potências de 2. Então, que dá esse número aqui. Beleza? Então, a quantidade de nós, né? Se for uma potência de 2 perfeita, vai ser simplesmente 2 elevado a k mais 1 menos 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a k menos 1. E como a gente está falando que 2 elevado a k é o nosso n, isso é a mesma coisa que 2 vezes n menos 1 nós. Certo? Então, se o n for uma potência de 2 perfeita, a gente só vai utilizar 2n nós no máximo. E se n não for uma potência de 2, a gente vai ter que utilizar um pouco mais, né? Então, a gente tem que ver qual que é a próxima potência de 2 maior do que n. E uma coisa que eu vou falar é que a próxima potência de 2 maior do que n vai ser no máximo 2 vezes n, menos 1 também. Tá? Porque, tipo, pensa, as potências de 2 a gente sempre vai pegar um número anterior e multiplicar por 2. Então, se a gente tem o nosso n aqui, e essa aqui foi a potência de 2 anterior, a próxima potência de 2 vai ser 2 vezes esse cara aqui. Que é sempre menor, né, do que 2 vezes n. Certo? Então, a quantidade de nós, no pior caso, é 4 vezes n. Certo? Então, no código lá, eu só vou colocar aqui o tamanho da seg é 4 vezes n. Porque essa é a quantidade de nós que a gente vai utilizar. Tá? E tipo, é só isso que vocês precisam saber, basicamente, né? Não precisa... Quiser ignorar tudo que eu falei aqui, pode, tá? Simplesmente pensei que a altura vai ser log e a quantidade de nós vai ser 4 vezes n, tá? Beleza. Então, agora, vamos ver qual que é a complexidade da query e a complexidade do update. Primeiro, vamos ver a complexidade do update, né? Eu acho que é mais de boa. Vamos apagar aqui. Opa. Para fazer um update, a gente simplesmente vai navegando nessa árvore até chegar no nó que a gente quer fazer o update. E depois a gente vai subindo nos pais dele, atualizando o valor da soma. Certo? Então, no pior caso, a gente vai aqui até o nó raiz e vai subindo. Ou seja, no pior caso, a gente vai visitar um cara por vez para todos os níveis da árvore. Então, a complexidade do update é o número de níveis da árvore, né, que a gente vai subir, que é log de n. E a complexidade da query, né, a complexidade de uma consulta, também vai ser log n.
Por quê? No pior caso, a quantidade de caras que a gente vai visitar por nível vai ser 4 caras, no pior caso. Certo? De modo resumido, todas as consultas a gente pode ver como um nó que é quebrado no começo, aí depois a gente vai pegar um nó inteiro para representar o meio, e depois vai pegar outro nó quebrado para representar o final. Né? Então a gente nunca vai ter, tipo, 2 nós representando o meio, porque a gente está vendo intervalos contínuos, né? Intervalos contíguos. E por isso, esse intervalo aqui a gente representaria como um intervalo só. Então a complexidade da consulta também é log n. Então, de novo, tem uma outra prova, né, que dá para provar por indução, porque que é sempre 4 nós no pior caso. Mas aí fica para, sei lá, se alguém quiser depois perguntar, eu tento explicar melhor, né? Mas acho que, sei lá, é uma complexidade. Pode falar. Facori, se você tivesse que inserir um elemento nessa árvore binária, ainda seria log n o tempo? Só por curiosidade. Tipo, adicionar um cara 9 aqui, Uhum. tá? Aí ficaria um pouco mais complicado, né? Que a gente teria que, tipo... No pior caso, a gente tem que, tipo, atualizar a raiz, né? Tipo, que nem aqui nesse caso, a gente vai adicionar um cara 9. Mas a gente só não pode adicionar um cara, tipo, outro pezinho aqui pra esse nó, né? Que é uma árvore binária. Então a gente precisa, tipo, adicionar um pai pra ele, um pai pra ele, um pai pra ele. Então, no pior caso fica... Na verdade vai ser, tipo... então no pior caso a gente pode dobrar. A gente consegue fazer, tipo, operações desse tipo. Mas aí, como a gente pode ficar mudando a raiz e tudo mais... É outro tipo de segtree que chama segtree persistente. Que aí dá faz pra sentido. fazer esse tipo de operação. Beleza? Obrigado. Entendi. De boa. Então dá pra fazer muita coisa, na verdade, com segtree, né? Tipo, a aula de hoje eu vou só apresentar os primeiros conceitos básicos aí da seg. Mas é isso, né? Tipo, dá pra fazer muito mais coisa que talvez a gente veja, sei lá, em outras aulas depois no futuro aí. Tá. Então, vamos codar, né? A segtree. Então, antes de codar, então eu vou mostrar as operações que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter uma operação de build, que a gente vai receber sei lá, um vetor V aqui, e vai construir a segtree. A gente vai ter as operações de update. E a gente também vai ter as operações de consulta. Como que a gente vai representar a segtree? Isso aí vocês podem fazer de vários jeitos. Um jeito que dá para fazer é, tipo, a gente representa cada nó como uma struct, e a gente guarda 2 ponteiros, né? Um ponteiro pro cara da esquerda e um ponteiro pro cara da direita. Eu acho que vocês gostam bastante de ponteiro. Acho que dá para fazer isso aí, né? Mas outro jeito da gente fazer é representar a seg como se fosse um vetor, né? Porque no máximo, né, como eu mostrei aqui, a gente vai ter só 4n nós. E cada nó pode ser representado por um inteiro. Certo? Porque a gente só quer, sei lá, soma. Então cada nó é só representado por um inteiro. Então o que a gente faz é a gente representa a estrutura como um vetor, certo? Então a raiz vai ser o índice 1 desse vetor. Aí depois cada nível, 4, 5, 6, 7. Então, tipo, os índices de cada nível depois vão ser, tipo, contínuos, assim, né? Então, isso aqui que eu tô desenhando é, tipo, os índices que vão representar esse nó atual. 10, 11, e assim vai. Então, para um nó Então, para um nó P qualquer, a gente tem que o filho da esquerda ele vai ser representado pelo índice 2 vezes P, certo? Que nem aqui para o nó 2, o filho da esquerda dele vai ser o 4, e o filho da direita vai ser 2P mais 1.
E com isso, a gente consegue indexar cada nó em um vetor, em vez de precisar ficar usando o ponteiro, certo? Que já facilita. Mas se vocês quiserem também codar com ponteiro, não tem problema nenhum, tá? Cada um faz o que quiser aí, certo? Então, tá. Vamos codar aqui a seg. Opa, esqueci de deletar esse aqui que eu tinha feito antes. Então, a gente vai ter o vetor A de tamanho n. Primeiro a gente lê, né, para resolver aquele problema que eu passei antes, né? Então, primeiro a gente lê o número de caras no vetor e a quantidade de consultas. A gente lê todo mundo do vetor e chama o construtor. A gente pode ter um vetor inteiro, que vai representar a segtree, né? Então, o tamanho dele vai ser 4n. E aqui a gente vai tentar construir o vetor atual. Então, quais informações que eu tenho que passar para conseguir fazer a construção? Eu tenho que ter qual nó atual que eu estou usando, né? Então, eu vou chamar isso de P, que vai ser tipo, qual que é o índice do nó atual, qual que é o intervalo IJ que ele representa. Então, aqui eu vejo, se o intervalo IJ só tem um cara, ou seja, se I é igual a J, é porque a gente chegou no nó folha, porque só tem um cara para esse cara representar. Então, a gente pode falar que a segtree do nó P vai ter simplesmente o valor do vetor naquela posição, certo? Se não, a gente tem que dividir para o filho esquerdo e para o filho direito. Então, a gente pega a média de I e J, chama o construtor o cara da esquerda, e vai representar o intervalo de I até M. Eu também chamo o construtor para o cara da direita, que vai representar o intervalo de M mais 1 até J. E depois, eu simplesmente falo que a soma, que a segtree no nó P, ela é a soma da seg na esquerda com a seg da direita, certo? Então, eu dividi. Se antes aqui eu estou representando o intervalo I e J, eu corto ele no meio, resolvo ele para o filho da esquerda, resolvo o cara da direita para o filho da direita, e depois para outra resposta é só somar o valor desses dois caras, né? Então, e como eu também tinha mostrado antes aqui, né? O valor da esquerda vai ser 2 vezes P, o índice da direita é 2 vezes P mais 1. Esse aqui é o build. E não sei se ficou meio confuso. Vou simular então para vocês, para ter certeza que deu para entender aí. Então vamos supor que a gente tem um array de 8 elementos, que cada cara... Putz. Tá. Então, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Tá. Então vamos supor que a gente tem esse array aqui, e a gente vai construir a seg para ele. Então esses aqui são os índices desse vetor. Bom, o nó raiz, ele vai representar o intervalo de 1 até 8. Porque n aqui é 8. E qual que vai ser o valor que eu vou representar na raiz? Eu ainda não sei. Então vou chamar para filho da esquerda, que vai representar o valor de 1 até 4. E para o filho da direita, que vai pegar o valor de 5 até 8. Aí, de novo, né, para cada nó, qual que é o valor que ele vai representar? Eu ainda não sei. Então, eu chamo para o cara da esquerda, de 1 até 2, para o cara da direita, de 3 até 4. Nesse cara aqui, eu também ainda não sei, né, qual que vai ser o valor dele. Então, eu chamo para a esquerda e para a direita. E a mesma... Opa.
Tô fazendo por nó, né? Cada uma por vez. E aqui eu cheguei num cara que só representa um elemento do vetor. Então eu sei qual que vai ser a soma dele, né? É só eu pegar qual que é o valor que ele representa aqui. Então, no caso aqui, esse cara representa o valor 1. Esse aqui representa o valor 2. Então eu sei que a soma de 1 até 2 é a soma desse nó com esse nó. Então aqui vai ter o valor 3. Agora eu estou no nó que representa o intervalo 3 até 4. Preciso saber quanto que vale o intervalo de 3 até 3 e quanto que vale o de 4 até 4. Então, de 3 até 3 vale 1, de 4 até 4 vale 3. Então, com isso eu consigo a soma de 3 até 4, que é 4. Agora aqui eu tenho intervalo dessa metade e dessa metade, então eu consigo pegar a soma de todo o intervalo de 1 até 4, certo? Então, a complexidade que eu tenho para cada nó é constante, porque eu simplesmente chamo para os dois filhos e somo o valor deles, né? Então eu só estou fazendo uma operação de soma para cada nó, em vez de ter que percorrer por todo o intervalo que ele representa. Então eu faço a mesma coisa para essa segunda metade aqui. Então de 5 até 6, de 7 até 8, de 5 até 5, de 6 até 6. Então de 5 até 5 vai ter valor 1, de 6 até 6 tem valor 2. Então a soma deles tem valor 3. Desse cara aqui eu também ainda não sei. Então eu chamo para o cara da esquerda e para o cara da direita. Então esse aqui tem valor 2, esse aqui tem valor 3. E a soma deles tem valor 5. Então agora, com a soma de 5 até 6 e de 7 até 8, eu consigo a soma de 5 até 8, que é 8. E aí no final eu só preciso somar esses dois intervalos, que vai dar 15. Certo? Então foi esse aqui o processo que eu fiz para construir a SegTree. Tá. Deu alguma dúvida no processo de build? Pode perguntar aí, enquanto isso eu vou beber água. Tá? Vocês não falaram nada? Eu não sei se vocês estão bugados. Não, oi. Tô esperando Oi. aqui. Tipo, tô com uma dúvida, tipo, eu entendi a parte que, tipo, você pode, sei lá, eu quero saber a soma do intervalo de 1 a 4. Aí eu vou no nó ali, 1 a 4, e vejo, 7. Mas se eu quiser, tipo, sei lá, do 3 ao 6, aí, tipo, eu teria que ir ali no, tipo, entre os ramos, sabe? Tipo, entre os galhos, tipo, como? Então, aí a gente vai para como que a gente vai fazer a consulta, né? Tipo, primeiro, a gente sempre começa no nó raiz, né? Então, tipo, vamos usar esse exemplo aí que você deu, né? De 3 até 6. Então a gente vê de 1 até 8. 1 até 8 não representa 3 até 6, tipo, assim, ele representa mais caras do que precisaria, né? De 3 até 6. Então a gente chama aqui pro cara da esquerda e pro cara da direita. Aí esse cara aqui representa o intervalo de 1 até 4. De 1 até 4 também, a gente tem alguns caras que a gente vai usar, mas tem os outros caras que a gente não vai usar, certo? Então, nesse caso aqui, a gente só vai usar a resposta do cara da direita, né? Porque 1 e 2 está totalmente fora do escopo que eu quero, certo? 1 e 2 nem entra na resposta que eu estou procurando. Aí, quando eu chegar aqui em 3 e 4, eu vejo, opa, 3 e 4 tá totalmente dentro do intervalo que eu estou buscando, certo? Porque, tipo, 3 e 4 tá dentro e ainda vou precisar somar algum cara depois. Mas como eu sei que ele tá totalmente dentro, eu retorno ele para a soma. Aí eu também vou retornar o resultado dele para a raiz. E agora eu vou ver aqui para o cara da direita, né? Eu vou fazer a mesma coisa. De 5 até 8. Tem alguns caras aqui que eu não vou usar, né? No caso, eu só vou usar alguém que está no ramo da esquerda, né? Eu não preciso
eu preciso vir para a esquerda aqui, mas eu nem preciso ir para a direita. E aí eu vejo aqui, 5 e 6 também está totalmente dentro do intervalo que eu estou buscando. Então eu posso só pegar esse valor aqui e retornar. Então no final, a soma vai ser esse cara aqui, né, que é um cara que eu retornei, mais esse cara aqui, que foi o outro cara que eu retornei. Né? Então a resposta desse caso vai ser 7. Certo? Então, se eu tô numa... Deixa eu usar outra cor, que eu acho que verde não fica bom, né? Então, se eu tô numa consulta de... Tipo, o meu nó, ele representa de I até J. Mas os caras que eu quero representam de L até R. Aí eu vejo, se o intervalo LR deixa eu mudar aqui, né? Se o intervalo IJ tá completamente contido em LR, essa não é a nomenclatura certa, né? Como que é contido? É o C ao contrário, assim? Acho que é, né? Sei lá. Se IJ tá completamente contido em LR, eu sei que eu vou usar todo o valor desse nó. Então eu retorno ele. Eu retorno segue do P atual, né? Que é o nó que eu tô atualmente. Então lembrando aqui que IJ é o intervalo do nó e LR é o intervalo da consulta. Se não, se tá... Se não, eu vejo, né? Se o cara da direita... Se o meu filho da esquerda pode ajudar, eu chamo ele, né? Então atualiza a resposta com a query para o filho da esquerda. Aí eu vejo também se o filho da direita vai poder ajudar. Eu também somo a resposta com a consulta do filho da direita. Então, essa aqui é a ideia para quando a gente tem tipo intervalo em mais de um, que está representado por mais de um nó, certo? E a hipótese aqui, né, que a gente tem é que mesmo chamando vários desses nós aí, a gente nunca vai chamar mais do que 4 nós por nível. E é isso que garante que a complexidade ainda seja log. Tá? Então, deu para pegar? Arthur Vergas. Oi. Oi. Achei que vocês estavam falando. Oi. Vocês estão falando. Sim, deu sim. Deu? Beleza. Tá. Então aqui eu acabei explicando mais ou menos a query também, né? Então a ideia da query é tipo, comparar, né, o intervalo do nó que a gente está representando e o intervalo da consulta, né? Então, a gente também pode... foi mal, eu esqueci de falar também a gente chama a construção do nó da raiz, né? Como a gente está fazendo de forma recursiva. Então aqui na main eu só preciso chamar o build do nó 1, e o intervalo que ele representa, né? Então ele representa de todo mundo de 1 até n. Então aqui... Guri. Oi. Opa, droga. Oi. Perdão, minha internet. Os nós raiz, desculpa se você falou de novo, mas as folhas vão estar em série no final da array, né? Nessa representação. Sim, isso. Sim. Acho que entendi, obrigado. Show. De boa. É porque as folhas, né? Elas... tipo, no array, né? Isso. Porque ela sempre vai ter, tipo, seus últimos níveis, né? Então, sempre vão ser os últimos caras que a gente vai visitar. Então,
E como a gente está chamando da esquerda para a direita, né? A primeira folha que a gente vai visitar é essa folha aqui da folha 1, e a última folha que a gente vai visitar é a última folha aqui, 8. Beleza? Obrigado. Show. Então, vamos acordar aqui agora a consulta de query. Então, a gente vai estar no nó P atualmente. IJ é o intervalo do nó. Eu fiz. Meu Deus, peço perdão pelos erros técnicos de hoje. E LR é o intervalo da consulta. Tá? Então, escrever aqui. P é o nó atual que a gente está. IJ é o intervalo do nó atual. E LR é o intervalo que a consulta quer. Então, aqui a gente faz aqueles ifs lá, né? Se eu estou completamente contido no intervalo da pergunta, ou seja, o I é maior ou igual a L, e o J é menor ou igual a R. Então, digamos, a consulta que a gente quer é uma consulta LR, e tipo, a gente está aqui dentro. Né? Isso aqui é o I, isso aqui é o J. Ou seja, o nó atual, ele vai ser usado 100% na resposta. Como ele só vai ser usado 100% na resposta, eu posso retornar a seg do nó atual, certo? Porque o intervalo inteiro vai ajudar na resposta. Se não, eu preciso ver se eu vou chamar para o cara da esquerda, ou para o cara da direita, ou para os dois, certo? Então, eu vou ter que o cara do meio é I mais J sobre 2. E tem dois jeitos de eu fazer, né? Isso aí, se o filho da esquerda vai funcionar ou se o filho da direita vai funcionar. Primeiro eu vou mostrar um, que não é tão eficiente. E depois eu vou mostrar outro jeito que ele nunca vai chamar caras a mais. Então, o primeiro jeito que a gente vai verificar, né, se o filho da esquerda vai funcionar na resposta, é que eu sempre vou chamar ele, certo? Então, eu sempre vou chamar aqui a consulta para o filho da direita. É 2 vezes P. Né? O intervalo do filho da esquerda, ele representa de I até M, né, que é a primeira metade do intervalo de I até J. E a consulta que eu quero é uma consulta de L até R. Esses dados eu não preciso mudar. O filho da esquerda, ele tem índice 2 vezes P mais 1. Ele representa o intervalo de M mais 1 até J. Também, né, o intervalo da consulta também vai ser LR. No final aqui, eu retorno a soma das consultas que o filho da esquerda passou e o filho da direita passou. Mas qual que é o problema nesse caso, né? A gente pode chegar num nó que não tem nada a ver com a resposta. Então, aqui, antes da gente verificar isso aqui, a gente tem que conferir se o nó está totalmente fora da resposta. Quanto que o nó vai estar totalmente fora da resposta? Tem dois casos, né? Tipo, se o L e R são esses dois caras aqui, e tipo, o IJ meu, que esse nó representa, tá tipo para a esquerda, eu nunca vou entrar na resposta, né? Do mesmo jeito, se o L e o R estão aqui, e o nó atual que eu represento tá tipo na direita, ele também nunca vai entrar na resposta, certo? Então, se o J for menor do que o L, ou se o I for maior do que o R, ou seja, se o cara tá mais para a esquerda ou mais para a direita, eu retorno um valor que vai ser indiferente para a resposta. Como essa segtree é uma seg de soma, a gente pega, tipo, qual que é o valor nulo da soma. No caso é 0. Né? Qualquer coisa que eu tiver, se eu somar 0, não vai mudar nada na resposta. Se fosse, tipo, consulta de mínimo, eu poderia retornar infinito aqui. Né? Porque o mínimo de alguma coisa com infinito sempre vai ser aquela outra coisa.
Então, esse valor aqui vai depender do seu objetivo, né? E essas somas aqui que a gente faz também vai depender do objetivo que a gente tem. Certo? Então, essa aqui foi a primeira implementação que eu fiz, né? Eu só confiro se aquele nó tá válido na própria recursão, mas eu também posso conferir isso antes de chamar, certo? Então, isso aqui representa tipo, out of bounds, né? Eu tô fora do intervalo. Outra coisa que eu posso verificar é que eu vejo se o meu filho da esquerda vai entrar na resposta. Quando é que meu filho da esquerda vai entrar na resposta? Quando M for maior ou igual. Espera. Ó, vamos lá. A gente tem agora um cara de I até M, né, que é o meu filho da esquerda. Vamos supor que o intervalo aqui de L até R. Então, se M for maior ou igual a L, né, ou seja, tipo, ainda tem algum carinha aqui, eu vou usar ele, né? Então, se M for maior ou igual a L, tá certo, né? Eu vou ter a resposta aqui 0. Retorna o carry do filho da esquerda. Depois eu também verifico, né, se o cara da direita tá dentro, né? Enfim, eu tenho que pensar nisso aqui. Faz assim que dá certo. Tem um branco aqui por algum motivo. Mas, tipo, em vez de verificar aqui, eu também poderia verificar aqui antes de chamar. Mas vocês podem fazer assim também, tipo, não tem tanta diferença assim. Beleza? Tá. Então essa aqui é a operação de consulta da SEG. E agora, a outra operação que a gente tem que definir é a operação de update. Então, o que é a operação de update? Como a gente está fazendo point update, ou seja, a gente só faz update em um ponto, a gente vai descer na SEG até chegar naquele ponto. Então, a gente vai descer aqui até chegar no cara que a gente quer atualizar. E depois a gente vai, no retorno da recursão, a gente vai atualizando os caras que a gente mudou também. Certo? Então, do mesmo jeito para o update, eu preciso ter o nó, que eu estou atualmente. Né? Então, o nó P, ele representa o intervalo IJ. Qual que é o índice que eu vou atualizar? Qual que é o valor que eu vou fazer essa atualização? Então, P é o nó atual, IJ é o intervalo do nó. Eu vou fazer a atualização de A de ID é igual a X. Então, aqui eu também posso conferir, fazer essas consultas aqui de tal. Mas o update eu vou fazer meio diferente. Ó. Se o nó que eu tô é um nó folha, é porque é esse nó que eu tenho que atualizar, certo? Porque eu sempre vou atualizar um nó folha, nesse caso. O nó folha, ele representa só um cara. Como se eu tô atualizando um cara, eu tenho que ir andando na árvore até chegar na folha. Então, se é igual a J, isso aqui é um nó folha, atualiza esse cara. Nesse caso, I vai ser igual a J, que também vai ser igual ao ID que eu quero atualizar. Então, simplesmente falo que seg de P é igual a X. Do mesmo jeito aqui que na construção a gente atualizava o cara para ser o AD, aqui a gente atualiza para o X que ele representa agora. Senão, a gente vê. Se o cara que a gente quer atualizar está na esquerda ou está no filho da direita. Se o ID for menor ou igual a M, né, ou seja, aqui no intervalo a gente tem do I até M.
E a gente quer, tipo, atualizar um cara que tá pra esquerdinha aqui. Então a gente faz o update pro cara da esquerda. Se não, a gente vai fazer o update no cara da direita. Então, aqui a gente precisa atualizar, né, as chamadas. Então, o cara da esquerda, ele vai ser o índice 2 vezes P, vai representar o intervalo de I até M, e a gente quer fazer o update IDX. Do mesmo jeito, o cara da direita vai representar de M mais 1 até J, a gente vai fazer o update de IDX. Certo? Então, algum dos dois filhos foi atualizado. E como os filhos foram atualizados, o valor do nó atual também vai mudar, né? Porque o nó atual ele é simplesmente a soma dos filhos. Então aqui eu preciso fazer de novo que seg de P é a seg do filho da esquerda mais filho da direita. Porque o valor dele vai ter mudado. E é isso. Então, se eu quiser agora fazer as consultas, né? Vou ler aqui consultas. Vai ter o tipo da operação e um X e um Y, né? Que cada operação a gente vai ter dois valores. Eu tô vendo aqui as operações que não falei no começo da aula, né? Então, a primeira operação do tipo 1. Então, se a operação for do tipo 1, a gente vai fazer um update para o cara de ID ser igual a X. Então, a gente vai chamar o update para o nó raiz, né, que é o nó 1, que representa o intervalo de 1 até N. XY, né, que são os dados do update atual, que a gente leu aqui. Se não, a gente vai chamar a consulta. E nem do mesmo jeito a consulta, a gente chama para a raiz, e a raiz representa o intervalo de 1 até N, e os dados da consulta são de X até Y. E a gente vai imprimir esse valor retornado pela consulta. Certo? Tá. Alguma dúvida em qualquer parte do código? Ou na ideia, enfim, qualquer coisa. Se quiser que eu explico de novo, tá bem safe de tempo, assim, então. Na parte que você vai fazer o query, Uhum. você usa um M. Eu não entendi muito bem o que ele faz. Eu acho. Não, perdão. Uhum. Não, de boa. Tá, esse M aqui, ele vai ser o meio do intervalo, né? Tipo, se a gente está representando o intervalo... Eu peguei a caneta errada aqui. Se a gente está representando o intervalo de I até J, como a gente está... pela forma que a estrutura funciona, a gente vai dividir esse cara no meio e vai processar o cara da esquerda em um outro nó e o cara da direita em um outro nó. Então, M é o último cara que vai entrar pro filho da esquerda. Certo? E a partir de M mais 1, vai entrar pro filho da direita. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, o M, ele é a média entre I e J. Certo? Então, é onde que eu vou cortar para chamar o filho da esquerda e o filho da direita. Deu pra... Faz sentido. Faz sentido. Beleza. Show. Mais alguma pergunta? Não? Se alguém tiver com vergonha de falar que não entendeu nada, agora é a hora. Não tem problema. Tá. Bom. Vou testar aqui o código então só, né? Eu tinha feito um exemplo de arquivo de entrada aqui, que tipo, ele dá um array de tamanho 4, né? 1, 2, 3, 4.
E primeiro ele pede a consulta de todo mundo de 1 até 4. Vamos fazer esse exemplo na mão aqui, né? Então, o array que ele dá originalmente é 1, 2, 3, 4. E a primeira consulta é uma consulta do tipo 1, não, do tipo 2, 1, 4. Depois ele dá 1, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 10. Espera, 1, 2, 10. E 2, 2, 3. Então, vamos aqui fazer cada query na mão, cada operação na mão aqui. Então, a primeira consulta é uma consulta, a primeira operação é uma operação do tipo consulta, que ele vai perguntar a soma de todo mundo de 1 até 4, que é 10, certo? Então aqui a gente precisa imprimir 10, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Depois, isso aqui é uma operação de atualização, e a gente vai atualizar o cara no índice 1 para valer 2. Então agora esse cara aqui, ele não vale mais 1, ele vale 2. Depois aqui, de novo, é uma operação de consulta, que ele pergunta a soma de todo mundo, né? Então agora vai ser 4, 7, 11, né? Então aqui a soma de todo mundo é 11. Depois é outra operação de update. Então ele vai atualizar aqui o segundo cara para valer 10 agora. E depois ele pergunta qual que é a soma entre os caras 2 e 3, que é 13. Certo? Tá. Então eu fiz essas operações na mão aqui. Mas acho que também é interessante eu mostrar a seg, né? Para vocês verem como é que a seg está sendo formada. Então, primeiro a gente tem que, antes de fazer qualquer operação, a gente tem que construir a seg, certo? Então, o nó raiz, ele vai representar todo mundo de 1 até 4. O filho da esquerda vai representar de 1 até 2. Da direita, de 3 até 4. Da esquerda, de 1 até 1. Então, ele vai pegar o valor aqui, que é 1. E o da direita, de 2 até 2. Então, ele vai pegar esse valor aqui, que é 2. Do mesmo jeito, para esses caras aqui. 3, 3, 4, 4. Que vai ter os valores aqui 3 e 4. E aí depois eu vou subindo, atualizando os nós, né? Então a soma entre os caras 1 e 2 é 3. Entre os caras 3 e 4 é 7. E entre o cara 1 e 4 é 10. Tá, então a gente construiu a seg, né? A primeira coisa que a gente faz assim que a gente lê os elementos. E agora a gente vai para a primeira consulta. A primeira consulta é um pouco de boa demais, né? Porque a partir do momento que a gente chamar aqui a consulta para o nó raiz, a gente vai ver que o nó raiz, ele representa todo o intervalo que a gente quer. Então a gente simplesmente vai retornar o valor do nó raiz, que é 10. Então vou mudar aqui, né? Esse aqui vai ser de 1 até 3. Então agora a gente vai fazer uma atualização no cara 1 para começar a valer 2. Então, tá. O update a gente vai chamar no nó raiz. E a gente vê se o cara que a gente quer atualizar. Então a gente vai fazer um update na posição 1 para valer 2, né? Então a gente vai ver se o cara 1 ele tá para a esquerda ou para a direita. No caso aqui, ele tá para a esquerda. E a gente chega no cara intervalo 1 até 2. De novo a gente vê se o 1 tá para a esquerda ou para a direita. Então a gente vai chamar aqui para a esquerda. Até o momento que a gente chegou no nó folha. E como a gente chegou no nó folha, a gente vai atualizar o valor desse nó. Então aqui era 1, né? Mas agora pela atualização vai valer 2. A partir do momento que a gente atualizou, a gente vai voltar atualizando agora todos os nós que foram mudados no meio do caminho. Então que nem
A gente atualizou esse cara aqui e vai atualizar esse cara aqui também. Então, agora o intervalo de 1 até 2, ele é 2 mais 2, que é 4. E o nó raiz, agora vai ser a soma também dos filhos esquerdo e direito dele, que é 4 mais 7, que é 11. Certo? Então aqui terminou agora o update desse cara 1. Vamos mudar aqui também para ser 3, né? Vamos mudar um pouco. Então agora, quando a gente for fazer a consulta entre os caras 1 e 3, né? Então uma query de 1 até 3. Então a gente começa no nó raiz, mas o nó raiz tem mais caras do que precisa. Então a gente chama aqui para o filho da esquerda e para o filho da direita. O filho da direita, ele é 1, 2. 1, 2 está totalmente contido no intervalo que a gente quer buscar. Então a gente pode pegar o valor de 4 aqui e retornar. Porque esse nó ele vai ser usado totalmente na resposta. Então agora a gente só precisa terminar de processar a query do lado direito aqui. Então a gente está no intervalo 3 e 4. Mas a gente só quer fazer a consulta entre 1 até 3. Ou seja, a gente nem precisa chamar aqui o filho da direita, né? Porque ele é maior do que o intervalo da consulta. Então a gente só precisa chamar aqui para o filho da esquerda, que aí sim vai retornar 3. Então aqui ele vai retornar 3, aqui vai retornar 3, e esse aqui vai retornar 4 mais 3, que é 7. Então essa consulta aqui vai retornar 7. Beleza? Deu para pegar essa consulta aí? Acho que sim. Acho que quando faz na mão assim é mais de boa para ver, né? Eita. Tá. Ctrl Z funciona? Pô, caramba. Enfim, a gente fez a consulta. Mudou esse valor aqui para 2. Agora esse aqui vale 4. Esse aqui vale 11. Tá. Então agora a gente terminou de fazer essa consulta aqui também, né? Que deu 7. E agora a gente vai atualizar o cara 2 para valer 10. Então a gente começa aqui no nó raiz. E do nó raiz, a gente vê que o intervalo do nó raiz é 1 até 4. Então a gente sabe que 2 está no intervalo da esquerda. Então a gente vem aqui para a esquerda para atualizar. Agora a gente está no intervalo 1, 2. E a gente sabe que o cara 2, ele vai estar no intervalo da direita. Então aqui a gente chegou finalmente num nó folha, que é 2 e 2. A gente só precisa fazer o update dele para o valor 10. Agora a gente também vai voltando na recursão, atualizando todos os caras que a gente mudou no meio do processo. Então aqui o intervalo 1 e 2 agora vai valer 12. E o intervalo de 1 até 4 vai valer 19. Certo? Então esse aqui a gente também terminou esse update. Só sobrou aqui essa consulta, né? Que é agora do intervalo 2 até 3. Então a gente começa na raiz, que é de 1 até 4. E tanto o filho da esquerda quanto o da direita vão ser importantes para a resposta. Então agora a gente está no intervalo 1 e 2. Só que no intervalo 1 e 2, a gente não vai usar a resposta do filho da esquerda, né? Só do filho da direita. Então o filho da esquerda aqui no caso retornaria 0. 2 e 2 está totalmente contido, então vai retornar 10. Então esse cara aqui vai retornar a soma das consultas dos seus dois filhos, né? Então no caso vai retornar 10. Agora a gente está no nó 3 e 4. Então ele vai ver quanto que dá a resposta para o filho da esquerda e para o filho da direita. O filho da esquerda está totalmente contido, então vai retornar aqui 3. E o filho da direita está totalmente fora do intervalo, então ele vai retornar 0. Então esse cara aqui vai retornar a soma da resposta dos dois filhos, que é 3. Então a raiz, do mesmo jeito, também vai retornar a soma das respostas dos filhos dela,
que é 10 mais 3, que é 13. Então aqui é para dar 13. Certo? Deu para pegar aí? Então essas 5 operações agora, né? Então se a gente for compilar aqui, isso aqui é para mandar todo o conteúdo que está dentro do arquivo, né? A gente usa esse menor que aqui. Então a gente vai mandar o que está dentro desse 1.in, que é essas informações aqui, como a entrada pro arquivo executável aqui, né? Então se eu der Enter, vai dar 10, 11 e 13. 10, opa. Ah, que eu mudei, né? Algumas respostas. Eu mudei. E agora? 2, 1. Tá, então continua tendo 4 números e 5 operações. O array é 1, 2, 3, 4. E as consultas agora é 2, 1, 4. Oh, caramba, já errei, mano. 3, 4. 2, 1, 4. 1, 1, 2. 2, 1, 3. 1, 2, 10. 2, 2, 3. Então, quando a gente for executar aqui, é para dar 10, 7 e 13. 10, 7 e 13, que nem era para dar aqui. Show? Então, essa aqui é a segtree. Tá? Dá para fazer muito mais coisa com segtree, né? Como eu falei antes. Isso aqui que a gente está resolvendo é um problema de point update e range query. Mas também a gente pode ter alguns problemas de range update e range query. Ou seja, a gente atualiza todos os caras em um determinado intervalo e também tem operações de consulta para algum determinado intervalo, né? Então isso aqui também dá para ser resolvido com o segtree, né? E se pá, tem aula disso também na semana que vem. Não sei ao certo se vai ter aula semana que vem ou não. Mas aí, isso aqui é uma adição que a gente faz na segtree. A gente chama de lazy update, né? Que ela permite a gente continuar fazendo esses updates em range e continuar com complexidade log. Então agora, a complexidade das operações. A gente fez a consulta em lá de log n e o update também é de log n. Então assim, a complexidade total do nosso programa fica tipo O de log n por operação. Então fica O de n mais Q vezes log n. Beleza? Isso aqui então é a complexidade do problema aqui que a gente fez. E é isso aí. Se vocês não têm mais dúvida, acho que é isso. Beleza? Facone, Oi. do mesmo jeito que você fez isso com a árvore binária, seria possível fazer com a árvore de N, com N filhos? Cada nota teria N filhos? É que aí, assim, acho que dá, mas acho que perde um pouco, assim, tipo, você tem que ver qual que vai ser a complexidade depois, né? Como Ah, é é que verdade. vai ficar essas coisas. Porque, tipo, um nó com N filhos, é basicamente, tipo, você tem um array, né? Ah, essa é verdade. Eu acho. Então tem que, tipo, a ideia de... Porque, tipo, aí pra você calcular a resposta pro nó raiz, você teria que fazer, tipo, um for pra somar todo mundo, né? É verdade. Então a ideia, tipo, da segtree e de outras estruturas também que usa essa ideia de divisão e conquista, é que a gente, tipo, divide no meio e... Porque daí a gente consegue, tipo, juntar, né, as operações, as informações dos dois filhos em complexidade constante, basicamente, né? Que é só fazer uma Ah, faz soma. sentido. Então, Saquei, é verdade. aí fica assim, beleza? Show.
Mais alguma dúvida? Não? Acho que era, então, essa aula de hoje. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Dá like no vídeo. Parar aqui a gravação.